Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Então, olha só, vamos analisar que aqui já tem muita informação. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que ele mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia indo para a Galiléia. Então, olha só, seguindo o exemplo de João, Jesus e seus discípulos pregavam e os discípulos batizavam. Tinha essa prática. Acontece que isso estava gerando uma tensão entre Jesus, os discípulos de Jesus e os discípulos de João e os fariseus. Olha aí o nível de diferença entre o espírito de João Batista e o espírito dos discípulos dele. Os discípulos dele estavam ficando com ciúme, não estavam gostando porque os discípulos de Jesus estavam batizando. Aí você vai ver a resposta do próprio João Batista, ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Então olha a diferença do espírito, da atitude do próprio João Batista para os discípulos dele. Então, para evitar conflitos desnecessários, logo no começo do ministério, para evitar ali um embate contra os fariseus e contra os discípulos de João ao mesmo tempo, então Jesus decidiu sair um pouco do holofote, sair um pouco ali daquela zona de guerra e ir para um lugar mais tranquilo, ir para Galiléia. Então, Jesus sai da Judéia e vai para Galiléia. Só que, como eu disse ontem, eu acredito, o judeu, para ir para Galiléia, ele não passava por Samaria, que ficava no meio. Ele arrodeava. Ele ia pela Pérea, que era a leste, ou se não, pela rota do Rio Jordão. Então ele tinha esses dois caminhos. Ou ele ia pelo um lado ou ele ia pelo outro. Mas ele não passava por Samaria. Ele pegava o caminho mais longo, só de besta, só para não passar por Samaria. Para não se contaminar nas terras amaldiçoadas de Samaria, não encontrar nenhum samaritano, porque senão isso ia dar problema. Então, as pessoas normais não passavam por Samaria. Mas Jesus, como é diferente, ao verso 4. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Por que era necessário? Por que essa necessidade? Podia ir pelo outro canto, que nem os outros. Por que era necessário ele passar por Samaria? Então, esse verso 4 aqui ajuda a gente a entender o resto da história. Porque para ele era necessário, para os outros não era. Mas ele via que tinha uma coisa ali em Samaria que não precisava, que não era para ser passado por alto. Tinha uma coisa ali, tinham pessoas ali que precisavam ser alcançadas. Então por isso que para ele era necessário passar por ali. Então às vezes Deus coloca na nossa vida, no nosso dia a dia, pessoas para a gente poder alcançar. Pessoas para que a gente possa dar um contato, dar uma mensagem. Então às vezes você ia por um caminho, todos vocês aqui têm testemunhos assim. Você ia por um caminho, mas aí Deus precisou alterar seu percurso para alcançar uma pessoa, né, que não estava no seu trajeto. Seu plano não era encontrar tal pessoa. Mas aí a pneu da moto furou, a estrada estava esburacada, teve algum acidente, alguma coisa, você precisou pegar um atalho. E aí nesse atalho você acabou encontrando uma pessoa que você não via há muito tempo, e aí você deu um contato, a pessoa pediu o estudo e a pessoa foi batizada com o passar do tempo. Então às vezes Deus altera a sua trajetória, Deus altera ali o seu rumo no dia a dia para encontrar pessoas que precisam ser alcançadas. Então, Samara colocou, a samaritana precisava de Jesus. Jaqueline, os obstáculos humanos podem ser uma oportunidade. Exatamente. Então, onde o ser humano constrói muros, Deus constrói pontes. Os obstáculos humanos, Deus usa como oportunidades para a pregação do Evangelho. Então, para Jesus era necessário passar por ali. Ele sentia que era preciso falar da verdade para algumas pessoas no meio de Samaria. Então, ao verso 5. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José.
Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. E aí o verso 8 diz que os discípulos de Jesus tinham ido na cidade comprar alimentos. Então Jesus não foi com os discípulos para a cidade comprar alimentos. Jesus ficou no poço. Provável que os discípulos tenham achado estranho também. Mas por que o senhor não vai com a gente comprar comida? Por que o senhor decidiu parar aqui no meio do caminho? Porque também era necessário Jesus ficar no meio do caminho, ali no poço, e ele estava esperando uma pessoa. Então era necessário para Jesus passar por Samaria e era necessário para Jesus ficar ali no poço. Tudo Jesus tinha um plano. Todo esse trajeto estranho, todas essas decisões que para os discípulos era. Para os discípulos, você imagina o quão esquisito eram as decisões que Jesus tomava assim do nada. Ah, vamos passar por Samaria. Vamos passar por Samaria? Ah, vocês vão para a cidade, eu vou ficar no poço. Você vai ficar no poço? E aí, os discípulos não iam entendendo o propósito de Jesus. Mas com o tempo, com o tempo, com o tempo, eles foram entendendo. Com o tempo, eles foram compreendendo isso. E aí, Jesus ficou no poço. E quem ele encontrou no poço naquele horário? Olha o verso. Olha aí o verso 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Aqui tem um detalhe muito importante. Que horário era esse? Era meio-dia. As mulheres iam para o poço buscar água ou no começo do dia ou no final do dia, que era quando era mais frio. Mas essa mulher aqui, ela veio buscar ao meio-dia, no horário mais quente, no horário que não ia ninguém. É justamente o horário que Jesus estava lá. Então, aquela mulher, ela decidiu ir sozinha num horário mais deserto, num horário que não tinha tanto movimento. Então, olha que interessante. Olha o paralelo da história do capítulo 3 para a história do capítulo 4. No capítulo 3, Nicodemos, ele foi de noite para não ser descoberto. Ele se escondeu sobre a escuridão da noite. E no capítulo 4, essa mulher se esconde na luz do dia. Então, olha que paralelo a Bíblia faz. No 3, um homem que se esconde de noite. No 4, uma mulher que se esconde de dia. Um homem que evitou a presença de outras pessoas durante a noite e a mulher que evitava a presença das outras pessoas durante o dia. Então, pessoas que passavam por situações parecidas, mas em situações diferentes. Ele era rico, ele era poderoso, ele era um doutor da lei, mas que evitava estar perto de Jesus para não ser confundido como discípulo dele, para não ser discriminado pelos outros fariseus. Então ele tinha um motivo, ele tinha esse motivo. E essa mulher, qual era o motivo dela? Por que ela evitava estar junto com as outras mulheres? Por que ela preferia fazer as coisas sozinha? Então, isso era uma coisa que nós vamos descobrir. Isso é uma coisa que nós vamos descobrir ao longo dessa semana. Por que essa mulher é assim? Por que ela estava ali naquele horário? Então, olha aí. Olha esse contraste. Olha o que Jaqueline colocou aqui. Acredito que não era o objetivo de Jesus expor a vida daquela mulher. Mas outra coisa é que uma improvável evangelística um improvável evangelista foi uma ponte para a mensagem. Exatamente. Isso é muito válido para a gente pensar. Então, olha o contraste aqui. Um mestre judeu com uma mulher samaritana. Uma samaritana provavelmente de má reputação, porque se ela não queria se misturar com as outras mulheres, tinha coisa errada ali. Ela tinha alguma coisa que ela não poderia ficar junto com as outras. Então, um mestre judeu, um rabi judeu com uma mulher samaritana. Olha que duplo improvável. Olha que encontro inusitado. E aí, seja qual for o motivo da presença dela naquele lugar, o encontro com Jesus ia mudar a vida dela. Isso é uma coisa que nós temos certeza, porque aí quando a gente estuda religião, a gente entende
Jesus se encontra com o oficial do rei. Jesus se encontra com Nicodemos. Jesus se encontra com a mulher samaritana. Jesus se encontra com o paralítico, se encontra com o cego. Então, é um livro dos encontros. É um livro de diálogos. Então, aqui Jesus dialoga com a mulher samaritana e ao longo das semanas vamos estudar o que é que acontece a partir desse diálogo. O que é que Jesus diz para ela, o que é que ela diz para Jesus. Tudo isso nós vamos conferir nos próximos capítulos, certo? Mas o que nós podemos já tirar desse capítulo de hoje? Tem uma pergunta aqui no final. Quais são os tabus da nossa cultura que podem impedir o nosso testemunho? Quais são os preconceitos? Quais são as divergências? Quais são os tabus, né? As paredes que tem na nossa sociedade, na nossa cultura, que impedem a gente de falar de Jesus para alguém? Ah, essa pessoa tem isso, e eu tenho muita vergonha de pregar para ela porque ela é assim assado. Quais são as paredes? Quais são os muros? Quais são os obstáculos que a nossa sociedade coloca que às vezes impede a gente de pregar para essas pessoas? Como é que a gente pode quebrar esses tabus? Seja qual for o muro, seja qual for o empecilho que o pecado colocou entre nós e as outras pessoas, que nós possamos pedir a Deus hoje para que Ele tire isso de nós, para que Ele mude a nossa mentalidade, para que Ele nos ajude a reconhecer todos como irmãos e todos como merecedores, com que precisam ouvir essa mensagem. Que a gente não guarda ela só para nós, como se a gente fosse merecedor, que a gente também não merecia ouvir, a gente também não merecia ser salvo. E nós estamos aqui. Mas o irmão precisa também, a pessoa lá na sarjeta, a pessoa lá que nós às vezes temos preconceito, ela precisa também. Então, que esse pensamento possa nortear a nossa vida cristã, possa nortear o nosso dia a dia. Amém? Vamos Amém. orar? Senhor Deus, que estamos, Senhor, nessa manhã, dedicando a nossa vida em Tuas mãos, Amém. pedindo que o Senhor unja nossas mãos, unja nossos pés, unja nossa mente e a nossa língua, para podermos pregar o Evangelho da maneira que o Senhor gosta. Sim, Deus. Fica conosco, abençoa o restante dessa programação, o estudo do livro agora, a nossa irmã Cássia, e que durante essa manhã, durante esse dia, possamos continuar na Tua presença, tendo o Senhor sempre diante de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.